Boa tarde, professor Luciano. Vou estar dando início à minha apresentação do seminário de farmacologia. Vou estar apresentando o trabalho sozinha, pois meu colega Marcos ele teve alguns problemas, não pôde estar gravando comigo. Mas sigo com o nome dele na apresentação, porque ele me ajudou nos estudos e a, a produzir os slides. Então, ele disse também que vai estar entrando em contato com você posteriormente. Nosso trabalho foi separado com a farmacologia do diabetes mellitus e das dislipidemias e das doenças tireoidianas. Dando início com a diabetes mellitus, ela é uma doença caracterizada pelo aumento da glicemia, que pode causar diversas complicações, como problemas circulatórios, nefropatia, retinopatia e neuropatia. Ela é uma doença que é dividida em dois principais tipos, de acordo com a fisiopatologia: diabetes mellitus tipo 1 e diabetes mellitus tipo 2. O tratamento dele é diferente para cada tipo de diabetes, como eu citei anteriormente. Na tipo 1, como tem a ausência de uma produção de insulina, o tratamento é baseado na utilização da mesma para repor. Já na tipo 2, é feito uso de medicamentos hipoglicemiantes orais, que eles podem ou não ser utilizados junto com a insulina. Os hipoglicemiantes, eles são divididos em alguns tipos, começando pelo sulfonilureias de primeira geração, que tem um mecanismo de ação de estimular as células betas e produzir mais insulina, e são divididos em duas gerações, com diferentes potenciais para causar a hipoglicemia. A tolbutamida ela é bem absorvida, porém é metabolizada no fígado com rapidez. A clorpropamida é metabolizada de forma lenta no fígado. Tem a tolazamida, que é comparável à clorpropamida na sua potência, porém ela apresenta uma ação mais curta. E temos também a acetohexamida. Já na sulfonilureias de segunda geração, o mecanismo de ação utilizado é a estimulação da liberação de insulina das células betas do pâncreas, e as sulfonilureias bloqueiam canais de potássio sensíveis ao ATP, resultando em despolarização, influxo de cálcio e exocitose de insulina. Os fármacos dados da segunda geração são glipizida, glibenclamida, glimeprida e gliclazida. As contraindicações são para pacientes gestantes com insuficiência renal e hepática. Os meglitinidas, eles possuem um mecanismo de ação que estimula a secreção de insulina. Elas vão se fixar em locais diferentes na célula beta e fecham os canais de potássio, que são sensíveis a ATP, e iniciam uma série de reações que resultam na liberação de insulina. Os fármacos que a gente pode citar é rapaglinidas e mitiglinida. Apresentam um rápido início de ação, portanto, a repaglinida está indicada para uso no controle de glicose pós-prandiais. Pode ser utilizada também em pacientes com comprometimento renal e no indivíduo idoso. Agora temos os derivados da defenilalanida, que estimula a liberação rápida e transitória de insulina nas células betas por meio do fechamento de canais de potássio sensíveis ao ATP. Os efeitos colaterais das interações medicamentosas, a gente pode citar a hipoglicemia, que é o principal efeito colateral, e a nateglinida, que pode ser usada em pacientes com comprometimento renal e em idosos. E temos aqui o exemplo dela também. Posso citar agora as biguanidas, que possuem um mecanismo de ação que ativam as enzimas AMPK a reduzir a produção hepática de glicose, e ela é excretada pelos rins na forma de composto ativo. Um fármaco é metformina. Agora temos os tiazolidinedionas, que tem um mecanismo de ação de ativar os receptores proliferadores dos peroximas. E os tiazolidinedionas têm como mecanismo de ação uma ligação aos receptores nucleares do PPAR e do tipo G, e após a ligação, há uma mudança conformacional no receptor que permite a ligação com o receptor do ácido retinóico e o recrutamento de um ou mais coativadores. Aqui a gente tem os fármacos, que é pioglitazona, que
tem uma disponibilidade de outros fármacos, como contraceptivos orais, e pode ser afetado por esse remédio. A rosiglitazona tem efeitos colaterais e interações medicamentosas, e estudos indicam que esse fármaco aumenta o risco de angina de peito ou infarto do miocárdio. Agora, os inibidores de alfa-glicose, que eles possuem um mecanismo de ação de retardar principalmente a absorção intestinal da glicose, e eles também inibem competitivamente as enzimas alfa-glicosidases intestinais. Perdão. Eles inibem competitivamente as enzimas alfa-glicosidases intestinais e reduzem o aumento pós-prandiais de glicose ao retardar a digestão e absorção do amido e dos disacarídeos. Os fármacos são a carbose. O fármaco não é metabolizado e depurado pelo rim, então, devido a isso, não deve ser utilizado na presença de uma insuficiência renal no paciente. Seus efeitos colaterais e interações medicamentosas incluem flatulência, diarreia e dor abdominal. Outro fármaco é o miglitol. Agora, os agonistas do GLP-1. Os antidiabéticos agonistas do GLP-1 são receitados no tratamento de diabetes. O GLP-1 é um hormônio que aumenta a secreção da insulina e é considerado um dos medicamentos mais potentes no tratamento de diabetes tipo 2 e, em casos raros, no tratamento de diabetes tipo 1. O receptor de GLP-1 é o alvo do GLP-1 nativo, que é um hormônio incretina endógeno que potencializa a secreção de insulina dependente de glicose pelas células beta-pancreáticas. Efeitos colaterais e interações medicamentosas, que todos podem causar um aumento do risco de pancreatite. Daí podemos citar a hexanatida, que é mediante GLP-1, mas reduz a degradação por DPP-4 e leva à perda de peso. Tem também outros fármacos, como liraglutida, que leva à perda de peso, albiglutida e dulaglutida. Agora, os inibidores da DPP-4, que é uma classe de medicamentos que inibem a enzima DPP-4, uma enzima expressa na superfície da maioria dos tipos de células. Ela desativa uma variedade de outros peptídeos bioativos, incluindo o polipeptídeo gastrointestinal insulinotrópico e o GLP-1. A sua inibição ela pode potencialmente afetar a regulação da glicose através de múltiplos efeitos. No entanto, os inibidores de DPP-4 têm um efeito modesto sobre os níveis de GLP-1 em comparação com os agonistas de GLP-1. Os fármacos que podemos citar são sitagliptina, saxagliptina, linagliptina e vildagliptina. Os inibidores do cotransportador de sódio-glicose 2 têm mecanismo de ação que a glicose é filtrada pelos glomérulos renais de forma livre e sofre reabsorção nos túbulos proximais pela ação dos transportadores de SGLT2. A inibição desse transportador provoca a glicosúria, que é a glicose na urina, além de reduzir os níveis de glicose em pacientes com diabetes tipo 2. Os fármacos são canaglifosina, dapagliflozina e empagliflozina. O canagliflozina, ele diminui o limiar para a glicosúria, que é a glicose na urina. Agora vamos começar com as insulinas, que são a outra parte da diabetes. A ação da insulina ela exerce um papel central na regulação da homeostase da glicose, ou seja, no controle do nível de glicose no sangue. Além disso, ela reduz também a produção de glicose pelo fígado e aumenta a captação desse hormônio nos tecidos adiposo e muscular. Aqui a gente tem os tipos de insulina, que tem a ultra rápida, intermediária, prolongada e a prolongada que veremos posteriormente também, que é outro tipo, mais detalhado. A insulina de ação ultra rápida, ela possui um efeito mais imediato e ela deve ser aplicada imediatamente antes de comer ou, em alguns casos, logo após a refeição. Ela imita a ação da insulina que é produzida quando a gente come para evitar que os níveis de açúcar no sangue fiquem mais altos. O início da ação dela é dado de 5 a 10 minutos, seu pico é de 30 a 60 minutos e possui uma duração no seu efeito de 3 a 5 horas. A insulina de ação rápida, ela é conhecida também por insulina regular, deve ser aplicada cerca de 30 minutos antes das principais refeições e geralmente 3 vezes ao dia. É o que ajuda a manter os níveis de glicose estáveis após a ingestão de alimentos.
O início da sua ação é dado em 30 minutos, o seu pico é de 2 a 3 horas e a duração é de 3 a 6 horas. A insulina de ação intermediária, ela possui uma ação mais lenta do que a regular, porque nela é adicionada uma molécula chamada protamina, que ela retarda a liberação da insulina para a corrente sanguínea após uma aplicação da injeção subcutânea. Então, ela é útil para imitar uma secreção basal de insulina, que dura ao longo do dia inteiro e é diferente das insulinas rápidas e ultra rápidas, que fazem pico nas refeições. Normalmente, ela é adicionada após o jantar ou antes de dormir. O início da ação é dado de 2 a 4 horas, seu pico de 4 a 12 horas e a duração de 12 a 18 horas. A insulina de ação lenta, a gente pode dizer que é uma melhora da insulina NPH, porque com elas a gente é eliminada também um problema muito grande entre os diabéticos que usam NPH, que é a hipoglicemia de madrugada. O início da ação é dado de 1 a 2 horas na Determir e de 1 hora na Glargina. O pico da Determir é de 6 a 8 horas e a Glargina praticamente não tem um pico. A duração delas é de 6 a 23 horas, dependendo da dose na Detemir, e 24 horas na Glargina. Temos também a insulina pré-misturada, que ela é útil para pessoas com dificuldade para elaborar a insulina em 2 frascos diferentes e para aqueles que têm uma baixa visão ou alguma desastreza. O início da ação é dado em 30 minutos e o pico é de 2 a 4 horas. A duração do efeito é de 22 a 24 horas. Continuando, vamos partir para dislipidemias. A farmacologia do metabolismo do colesterol e das lipoproteínas podem ser divididas em algumas também áreas, e começando pelos inibidores da síntese do colesterol. O mecanismo de ação é inibir o HMG, CoA da redutase, e a enzima que imita a taxa de síntese de colesterol. Por conseguinte, a diminuição da LDL em 25 a 50%, aumentando das HDL em 5% e a diminuição dos triglicerídeos em 10 a 15%. Esses inibidores da síntese de colesterol os fármacos são divididos em lovastatina, pravastatina, simvastatina, fluvastatina, atorvastatina e rosuvastatina. Os inibidores da absorção de ácidos biliares têm um mecanismo de ação de ligar-se aos ácidos biliares e impedem a circulação enterohepática, logo a diminuição da LDL em 8 a 24% e o aumento da HDL em 5%. Os fármacos são colestiramina, colestevelam e colestipol. Os inibidores de absorção de colesterol, que têm um mecanismo de ação em diminuir o transporte de colesterol das micelas para o enterócito, ao inibir a captação através da proteína da borda em escova NPC1L1, que por conseguinte há a diminuição da LDL em aproximadamente 19% e eleva a taxa de HDL em torno de 3%. O fármaco é ezetimibe. Agora, com os fibratos, possuem mecanismo de ação agonistas do receptor ativo pelo proliferador peroxômico alfa, que, por conseguinte, a diminuição dos triglicerídeos em 35 a 70% e aumento da HDL em 5 a 10%, 5 a 15%, perdão. Os fármacos são genfibrosil e fenofibrato. Agora, as niacinas, que têm um mecanismo de ação de diminuir a liberação de ácidos graxos livres do tecido adiposo e aumenta também o tempo de permanência da apoal no plasma. O fármaco é a niacina. Agora vamos partir para as doenças tireoidianas, começando pela reposição de hormônio tireoidiano. O mecanismo de ação é repor o hormônio tireoidiano endógeno ausente com o hormônio tireoidiano exógeno. Os fármacos são levotiroxina, T4, e liotironina. Os inibidores da captação de iodeto, que possuem um mecanismo de ação de competir com o iodeto pela sua captação nas células foliculares da tireoide, e através do sim-portador do sódio iodeto, diminuindo assim o suprimento intratireoideo de iodeto disponível para a síntese dos hormônios tireoidianos. Os fármacos são perclorato, tiocianato
e pertecnenato. Os inibidores da organificação e da liberação dos hormônios tireoidianos. O mecanismo de ação é que o iodeto radioativo emite fortemente partículas beta, que são tóxicas para as células foliculares da tireoide. O iodeto em altas concentrações, eles inibem a captação de iodeto e a organização através do efeito de Wolff-Chaikoff, não sei se falei certo, perdão. E a propiltiuracila inibe a tireoide peroxidase e a conversão de T4 em T3. O tiamazol ele inibe a tireoide peroxidase. Aqui temos os fármacos, que é o 131L, que é o iodeto 131I, perdão, iodeto radioativo. Tem o iodeto em altas concentrações, propiltiuracila e tiamazol. Os inibidores do metabolismo periférico dos hormônios da tireoide têm mecanismo de ação de bloquear a 5' desiodinase, inibindo assim a conversão de T4 em T3. Os fármacos são beta-bloqueadores e hipodato. Aqui temos as nossas referências e finalizado o nosso trabalho. Muito obrigada.